Boa noite, minhas irmãs. Mais uma noite para nós refletirmos, sobre o que Deus já tem dito através da sua palavra e sobre a revelação que Ele nos dá a cada dia através do Espírito Santo quando lemos a palavra, Muitas irmãs relatam que não leem tanto a Bíblia porque algumas coisas são difíceis de entender, mas eu tenho certeza que se você ler com a ajuda do Espírito Santo, você vai sim ter a revelação daquilo que Deus quer falar para você. Tem uma frase que diz assim, que a Bíblia é o único livro que a gente pode ler na companhia do autor. Então, o autor está ali contigo, ele vai te revelar. Hoje foi um dia muito triste para nós, Uma pessoa muito querida veio a falecer, muito jovem. E eu me lembrei de uma frase do Paul Washer, um pregador, um pastor, que dizia assim: cada óbito, cada cortejo fúnebre, cada túmulo clama ao homem a deixar os cuidados fúteis desse mundo e meditar sobre a eternidade. E a gente tem se preparado, minhas irmãs, para a eternidade, ou as coisas lícitas, porque não são coisas erradas. As coisas lícitas como casamento, como trabalho e tantas outras coisas que nos têm tirado a atenção, de Deus. Temos nos preparado para a eternidade? Graças a Deus, ele era um menino de Deus e estava se preparando sim para a eternidade. Nós cremos que o Senhor levou. Mas e sobre nós, que estamos sempre e constantemente pecando contra o Senhor, mesmo sabendo que é pecado? E como o intuito, é para que nós oremos juntas sobre nossa restauração pessoal, a restauração do casamento, nesse canal, fica o questionamento para as irmãs que têm muita resistência em aceitar. Muitas já entenderam que casamento é algo muito sério para Deus e que só existe um casamento e é que até a morte separe, não tem interpretação, não tem opinião de pastor, não tem opinião de obreiro, não tem interpretação que vá substituir a inerrante palavra de Deus. E eu fico pensando, minhas irmãs, têm certeza que vocês vão negociar a eternidade de vocês por conta de um desejo muito grande de estar com essa pessoa, com esse homem? Porque se houve um casamento e esse homem se separou e ele casou contigo, ele não é teu marido, Se ele decidiu abandonar a esposa, independente do motivo que ele tenha, ou ele ficava com a esposa ou ele se separava e ficava sozinho. Vamos colocar aqui num contexto em que esse homem sofresse, em que a mulher traísse muito ele, em que a mulher brigasse com ele em casa, fosse um mau exemplo para os filhos. Vamos colocar que era essa a mulher que ele tinha. Mesmo assim, minhas irmãs, ele poderia se separar, ele poderia divorciar, uma vez que ela está quebrando a aliança deles com a traição. Mas a aliança feita diante de Deus, ela é eterna, é até que a morte separe. E aí eu me pergunto, você tem certeza, minha irmã, que você vai negociar a sua eternidade com o Senhor por conta do desejo de estar nesse relacionamento? Algumas partes da Bíblia, alguns versículos sempre me chamaram muita atenção. Alguns deles têm a palavra muitos e poucos. A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. A Bíblia também diz que muitos me dirão naquele dia, mas Senhor, em teu nome nós fizemos isso, aquilo. E ele vai dizer, afastem-se de mim porque eu não vos conheço. A Bíblia também diz que muitos são os que passam pela porta larga e poucos as que encontram a porta estreita. E eu me pergunto, minhas irmãs, onde você vai querer estar? Entre os poucos ou os muitos? Porque a porta é larga e é espaçoso o caminho, mas ele conduz à perdição, diz a palavra. E nesses momentos, que nós vemos a morte mais de perto com pessoas tão queridas, é inevitável que a gente pare para refletir, que a gente pare para pensar sobre a eternidade, que pouco se prega hoje, Infelizmente, hoje se prega mais sobre prosperidade financeira, sobre Deus realizar seus sonhos e seus desejos. Mas se você for, minha irmã, para o teu quarto e colocar Jesus à tua frente,
orando, conversando com Deus e lendo a palavra, o Senhor vai te revelar toda a verdade. Sem os achismos humanos, sem as opiniões, sem qualquer coisa que seja contrária à vontade de Deus, porque a palavra é pura e ela é escudo para quem crê no Senhor. A palavra de Deus diz isso, que a palavra ela é pura. Então ela não precisa de misturas, ela não precisa de alguém que diga para você: nossa, você é muito jovem. Deus não vai querer que você fique sozinha, porque Deus quer todo mundo feliz. Deus é amor, Deus ama, Deus é misericordioso. E de fato Ele é misericordioso, Ele é amor, mas Ele também é fiel. E Ele não vai quebrar princípios para abençoar ninguém, porque a palavra dEle é única e ela não voltará vazia. E ninguém pode acrescentar nenhum tio. E então, minhas irmãs, aí cabe a decisão pessoal de cada uma de vocês, de cada uma de nós. Porque hoje nós encontramos vários ambientes chamados igreja, cheios de pessoas, muito cheios, 2.000, 3.000, 5.000 pessoas. E elas estão ali ouvindo só aquilo que agrada aos seus corações. E a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. E eu me pergunto, minhas irmãs, será que estaremos entre os poucos ou muitos? Essa é a pergunta que eu gostaria que nós estivéssemos meditando. Porque Jesus disse que tanto o joio quanto o trigo, eles deveriam crescer juntos. Não era para ser arrancado, não. Que era para ser só no dia da colheita. Jesus também disse uma parábola assim, que um pescador ele joga a rede e pega todos os peixes. Depois ele se assenta na praia e vai separando os bons dos ruins. Então, minhas irmãs, a Bíblia também diz que naquele dia Jesus vai colocar as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. E ele vai chamar as ovelhas para o seu reino e os bodes lançará na condenação eterna. Então, não se engane com os ambientes cheios de pessoas, porque foi o Senhor quem disse que estariam todos juntos e que naquele dia seriam os anjos que viriam e fariam a separação. Isso está escrito em Mateus 24:31, que diz assim: E ele enviará os seus anjos com um rígido clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Então, os anjos virão aqui buscar apenas os escolhidos. E nesse dia, minhas irmãs, vamos olhar para os lados e pensar: por que eu me importei com isso? Com casamento? Casamento que nem era meu e eu quis insistir tanto nisso. Por que eu insisti em ficar com raiva da minha sogra e brigava com ela todos os dias? Porque você vai perceber que nada valeu a pena, que tudo aquilo era só vaidade e aflição de espírito, como diz Salomão lá em Eclesiastes. Só vaidade. Então, o que vai ficar, minhas irmãs, é o que você fez para Deus. E quando você chegar diante de Deus, você vai estar de mãos vazias? Você vai ser a pessoa que vai dizer para ele: Senhor, eu pensei que o Senhor só queria que eu fosse feliz. Quando na verdade ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, vai ganhá-la. Que o Senhor possa, minhas irmãs, nessa noite, através dessa reflexão, através da palavra do Senhor, nos ensinar que tudo que não tem valor eterno é inútil. Então não vale a pena, minhas irmãs, perder tempo com os nossos sentimentos, os nossos desejos apenas. É lógico que nós temos sonhos, nós temos metas para alcançar, objetivos, mas que acima de tudo isso esteja o reino de Deus e a sua justiça, porque tudo isso é acrescentado depois, né? Então que o Senhor possa nos capacitar, nos munir das armas espirituais para que a gente possa, nessa luta que é espiritual, vencer, minhas irmãs, porque as aflições desse mundo são muitas, o dia mau chega para todas nós, mas que o Senhor seja a nossa suficiência em todos esses momentos. Eu desejo essa noite que o Senhor esteja completando o teu coração, esse vazio que ficou com a saída do teu marido, com as humilhações que ele tem feito a você, que esse vazio seja preenchido pela presença do Espírito Santo de Deus, pela presença do Senhor na tua vida, na tua casa, e que nada mais importe, minha irmã, que você possa ter apenas os olhos na tua eternidade, e não somente na sua, mas que a sua eternidade sirva para poder levar outros para ela também, porque a palavra diz que tudo aquilo que a gente aprendeu de Jesus a gente deve ensinar.
Então ele disse que ele estaria subindo, deixaria aqui conosco o Consolador, o Espírito Santo. E em Mateus 28, do 18 ao 20, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E sabemos como é importante cuidar da casa, dos filhos, sabemos que é importante também o nosso trabalho, fazermos um bom trabalho, para as irmãs que trabalham fora de casa. É também importante se cuidar, cuidar das pessoas que estão próximas a nós, mas a nossa prioridade é o reino de Deus, e foi Jesus que nos deu essa ordem. Ele disse que era para fazermos discípulos de todas as nações, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar a guardar todas as coisas que Ele ordenou e que Ele estaria conosco todos os dias. Minhas irmãs, essa é a nossa missão, é uma missão coletiva de todas as pessoas que fazem parte do reino de Deus. Eu sei que o Senhor tem um propósito para cada um individualmente, mas esse é o nosso propósito eterno. Ele é coletivo, é para todo o corpo de Cristo, seja onde estiver, espalhado em toda a face da terra. Todas as pessoas que fazem parte do reino de Deus, que fazem parte do corpo de Cristo, devem buscar cumprir essa ordem que Jesus deu a todos nós, independente do nosso propósito individual, mas que esse seja o nosso foco. E para as minhas irmãs que entraram agora no deserto, é um momento desesperador mesmo, minhas irmãs. É um momento difícil, triste, doído. Tenho conversado com algumas irmãs esses dias e é muito desesperador você estar ali, ajustando toda a vida do casal, comprando móveis juntos, compartilhando sonhos e momentos, e de repente o marido vai embora de casa e começa uma vida totalmente diferente daquela que vocês tinham e disse a você que não dá mais certo ou que não quer mais nada. Não esqueça, minha irmã, que o Senhor está contigo e que Ele não está alheio à tua situação, independente de o que pareça, de como esteja a circunstância, o Senhor está contigo. Ele não vai tomar o culpado por inocente e Ele não vai permitir que esse sofrimento seja para a morte. Muito pelo contrário, minha irmã, é para a vida e vida em abundância no Senhor. É para te libertar, porque foi para a liberdade. Que o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador, esteja te consolando em todos esses momentos, minhas irmãs, até que vocês possam sair desse lugar de sofrimento e comecem a enxergar o amor de Deus, a graça de Deus que existe nesse deserto, que existe em meio a essa dor, que existe em meio a esse sofrimento. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço pelas minhas irmãs que estão agora, Senhor, se identificando no início do deserto, se encontrando ali, sofrendo, Senhor, sendo abandonadas, sendo desprezadas, sendo humilhadas, Senhor, vendo uma outra pessoa no seu lugar, Senhor, e em meio a todo esse desespero não conseguem se alimentar, não conseguem, Senhor, sair sequer de cima da cama. Pai, em nome de Jesus, visita as minhas irmãs com o teu Espírito Santo Consolador. Pai, em nome de Jesus, liberta as minhas irmãs, Senhor, da depressão. Em nome de Jesus, Senhor, não permita, Senhor, que elas venham estar nesse estado. Que o Senhor possa interferir com tua mão poderosa, Senhor, com tua mão forte na vida das minhas irmãs e que elas possam ver a tua graça, a tua misericórdia e o teu amor sobre essa situação de deserto, Senhor. Que o Senhor possa acompanhar, Pai, que elas possam te ver, porque nós sabemos que o Senhor está conosco, que elas possam te ver em todos esses momentos durante o processo do deserto, que seja nos momentos bons, nos difíceis, nós temos a certeza de que o Senhor está conosco, mas nos faz ver, Pai, para que a nossa fé possa ser aumentada. Aumenta-nos a fé, Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa fraqueza, a nossa limitação. Pai, em nome de Jesus, nos alcança, Senhor, com a tua poderosa mão, para que nós venhamos, Senhor, a te exaltar em meio a todas as situações, para que possamos glorificar de fato o teu nome, mesmo em meio ao choro, mesmo em meio ao sofrimento, Senhor. Pai, em nome de Jesus, alcança todas as minhas irmãs que estão com dúvidas, Senhor, estão com dificuldade de aceitar, Senhor, a situação atual delas em relação a um homem que já foi casado.
Pai, liberta as minhas irmãs do sentimentalismo, das mentiras de Satanás, em nome de Jesus, que a tua verdade seja liberada através do teu Espírito Santo na vida das minhas irmãs, para que elas possam sim, Senhor, passar a eternidade contigo e que as coisas desse mundo, Senhor, não venham a brilhar aos olhos das minhas irmãs, a ponto de que elas esqueçam de Ti, Senhor, que elas não guardem a Tua palavra no coração delas e que elas prefiram, Senhor, fazer Sua própria vontade. Livra-nos de nós mesmas, Senhor, em nome de Jesus, e continua, Senhor, continua nos aperfeiçoando, nos santificando e nos capacitando em Ti, para que a gente possa fazer Tua vontade e andar em Teus caminhos, Pai. Em nome de Jesus, o Deus Todo-Poderoso, nós oramos e Te entregamos as nossas vidas, Senhor. Faz de nós mulheres santas, Senhor, mulheres puras, que buscam todos os dias, em meio a todas as dificuldades, preferir a Tua vontade e não a nossa. Em nome de Jesus, Pai. Amém.